Eu quero falar hoje com você um pouquinho sobre começos. E desde o final do ano tem um texto que tem estado bem no meu coração, sobre Gênesis capítulo 1. Gênesis, você não precisa abrir a Bíblia, ou pode abrir e riscar as palavras que eu vou dar ênfase, se você achar melhor. Mas Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra então era sem forma e vazia. 2022 ainda é um ano sem forma e vazio. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus se movia, fazia tremer a face das águas. E disse Deus: haja luz, houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Diga: a luz é boa. E separou a luz das trevas, e chamou a luz de dia e as trevas de noite, e assim houve tarde e manhã. No versículo 26, ele diz assim: então determinou Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, e eles dominem sobre todos os peixes, aves, sobre tudo que tiver no céu, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre as feras da terra, sobre os pequenos seres viventes e sobre os seres que se movem rente ao chão. No versículo 27, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem e à sua semelhança os criou, e Ele criou macho e fêmea. Então, tem uma natureza de Deus para ser revelada em mim e em você. Deus, olha o versículo 28, Deus os abençoou. Deus não só nos criou. E é tão incrível, como eu estava relendo aqui agora de manhã, e pensando nisso, Deus nos abençoou. Não tem nenhum lugar que fala que Deus criou você para ser amaldiçoado. Deus os abençoou e lhes ordenou. Ele ordena algumas coisas para o ser humano: sede férteis e multiplicai, ou sede fecundos e crescei, povoai a terra e sujeitai a terra, e domine sobre tudo. Aí ele começa a dizer novamente sobre o que o ser humano irá dominar. Então, sabe o que eu entendo? Que todo início de algo traz responsabilidades. Todo início de algo, e a gente está vendo aqui o primeiro capítulo da Bíblia, e nós estamos vendo aqui o início da terra, e todo casamento, todo empreendimento, todo culto que vai se iniciar, todo louvor que vai ser ministrado, toda festa de Natal que você vai fazer, toda viagem que você vai fazer, o bebê que você vai ter, a relação sexual que você vai ter, tudo, as compras do mercado que nós vamos fazer, tudo tem a ver com responsabilidades. E é tão incrível como Deus começa a dizer aqui sobre 3 responsabilidades. Eu estou chamando a terra, e eu estou iluminando a terra. Deus não quer que nós andemos fora da realidade. Deus não quer que nós andemos nas nossas fantasias ou ilusões. Deus quer que nós conhecemos a realidade. Você já viu como Jesus não tinha nenhum problema de perguntar para as pessoas o quão quebrada você está, o quão em pecado você está, o quão doente você está, o que está te faltando? Jesus nunca ignorou nunca ignorou a realidade das pessoas. Então eu e você não precisamos ignorar a nossa realidade, mas Ele fala sobre a sua realidade, que pode ser um caos. Eu vou jogar a luz. E quando Deus joga a luz, nós vamos ver o que queremos e o que não queremos também. Nós vamos ver tudo aquilo que estava lá escondido pelas trevas e que era tesouro, mas nós vamos ver o lixo também que estava escondido. Então, sabe, no início de um ano desse, existe um livro em branco, uma página em branco, uma vida em branco, empresas em branco. Sabe, existe a essência de algo para ser fantástico, mas eu vou me deparar com trevas e luz. Eu vou me deparar com armadilhas. E aqui nesse início, ele fala de 3 responsabilidades. Ele fala: você precisa crescer nesse ano, você precisa multiplicar nesse ano, e você precisa dominar neste ano. Então, se você pensar, o início de tudo tem a ver com isso. E Gênesis é esse livro que mostra,
Se você for olhar, é uma crônica, Gênesis. Gênesis vai mostrar o crescimento e a multiplicação da humanidade. Se você ler com esse olhar de Nárnia, você vai ver uma crônica ali, que está falando do crescimento e da multiplicação. E esse seu ano de 2022 e o meu, tem a ver com isso também. Eu não posso chegar no final de 2022 como eu cheguei em 31 de dezembro. Eu preciso crescer emocionalmente. Fisicamente eu preciso melhorar, intelectualmente eu preciso melhorar, os nossos casamentos precisam melhorar, as nossas crianças precisam melhorar. Então, Deus começa a Bíblia e começa a terra. Imagina, será que tem uma receita mais especial do que a receita como Deus criou o mundo? Então Ele cria o mundo dizendo isso: você precisa crescer, você precisa multiplicar e você precisa governar. Então Ele nos dá um cenário. Ele fala que eu e você somos o ator e que nós temos um roteiro. E a Bíblia vai falar do nosso roteiro, vai falar do roteiro de como eu posso multiplicar. Porque Ele criou ali no início o mundo, Ele criou o cenário, Ele criou a raça humana. E Ele deixou os 10 mandamentos, e Ele deixou a bênção de Abraão, e Ele deixou a bênção de Melquisedeque, e Ele deixou ali aquilo que Ele fazia com Adão e Eva no jardim. Então existe um roteiro que eu e você podemos seguir. Existe algo seguro que nós podemos ir adiante. Mas sabe, desde o início do ano, que muitas vezes nós queremos aproveitar o cenário e o ator, e queremos desconsiderar o roteiro. Desde o início do ano, não, desde o início da humanidade é assim. Eva e Adão. Então Adão e Eva falou: eu vou aproveitar o cenário. O cenário é que tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. No roteiro diz que eu não posso comer da árvore, mas eu sou a atriz aqui, eu vou comer da árvore. Eu vou tomar decisões por mim mesma. E sabe, eu vim aqui com um coração de mãe para falar para você nesse primeiro domingo do ano. E eu estou super honrada de estar aqui nessa reunião das 11 horas com você. Porque tomar decisões por mim mesmo pode acarretar grandes tragédias na nossa vida. Eva olhou e falou: mas eu gostei. É a briga, sabe de quê? Do nosso desejo. O nosso desejo, os judeus falam, ele não vai poder ser 100% satisfeito. Porque existe uma parte caída em nós que milita contra as coisas de Deus. Então você não pode comer tudo o que quer e nem quanto quer. Você não pode fazer sexo com todo mundo que você queira. Você não pode ir no shopping comprar tudo que você quer. Você não pode passar a vida só trabalhando, nem passar a vida só descansando. Entende que existem limites que brigam contra os nossos desejos? E isso foi no início do mundo, isso continua sendo agora, e isso vai ser no final dele. Existe duas naturezas brigando em nós. E então, sabe, Eva falou: eu vou aproveitar o cenário, o jardim é maravilhoso. E Ele me colocou aqui para cuidar do jardim, então eu faço o que eu quero. Então nós olhamos para as nossas empresas e falamos: Deus me deu essa empresa e Ele me pôs por responsável. Eu faço o que eu quero, eu demito quem eu quero, eu contrato quem eu quero, eu uso o dinheiro como eu quero. Não. Nós somos gestores daquilo que Ele nos deu. E cada vez que eu e você tomamos decisões, se nós olharmos para trás, tantas decisões que nós tomamos ignorando o roteiro de Deus, sabe, trouxe dor, trouxe tragédia. Não é porque Ele quer que eu cumpra a vontade dEle apenas, é porque Ele sabe o que é melhor para o meu futuro. É porque eu enxergo assim, ó. E Ele enxerga lá na frente. E Ele está falando: disse, não é melhor investir hoje nisso. Disse, não é melhor dar essa resposta atravessada assim hoje. Não é melhor fazer isso. Então, sabe, eu vim aqui com um coração de mãe para te dizer: não ignore o roteiro de Deus para a sua vida. Não ignore o que Ele está falando para você fazer. Caim faz a mesma coisa. Caim e Abel trazem 2 ofertas. Essa história é tão incrível e tão triste. Porque eles trazem as 2 ofertas. E Deus fala: Caim, essa oferta que você trouxe não é tão legal. É da sua força, é da sua vontade. Foi o que você quis. Não é tão boa. Que tal? Olha só, isso é a misericórdia de Deus que se renova a todas as manhãs. Deus não vai nos fritar nos primeiros erros que nós cometemos. E Ele falou: Caim, você está cometendo um erro. Então, sabe, Deus disciplina o filho que ama.
Então, quando a disciplina bater na sua porta, não chame ela de perseguição. Fala: pai, aonde que eu preciso alinhar? Não chame ela de perseguição, porque muitas vezes nós estamos chamando a disciplina de perseguição. E sabe o que acontece? É tudo que o diabo quer. Ele fala: tá vendo? Eles estão ignorando aquilo que Deus está falando para eles. Deixa eu pegar um pouquinho mais aqui. Então Deus falou para Caim, falou: Caim, o seu desejo, olha a palavra, é contra você. Uau, uma instrução de Deus logo no início da Bíblia. O seu desejo, aquilo que você quer muito, é contra você. Mas se você proceder bem, não é certo que você será aceito? E Caim fala: eu não estou aqui para seguir o seu roteiro, Deus. Você já me deu a vida, e eu vou fazer da vida de Abel o que eu quiser. E eu vou fazer da minha oferta o que eu quiser. Então, quando eu e você queremos estar no governo e do domínio da nossa vida, vai dar ruim alguma hora. Pode prosperar a princípio, mas vai dar ruim alguma hora. Sabe por quê? Eu e você não conhecemos o roteiro todo de 2022. Então, sabe, hoje eu quero refletir com você sobre isso. Será que não é uma hora para submetermos os nossos planos a Deus? A nossa jornada de 22 a Deus, as nossas empresas, aquilo que nós iríamos abrir ou fechar, será que não é um tempo para refletirmos sobre quem irá conosco nessa jornada? É incrível. Deus fala para Abraão: ô Abraão, eu quero que você vá e que você funde uma nação. E Abraão começa a levar Ló, até que os pastores de Ló e os pastores de Abraão brigam. Então Ló escolhe o melhor da terra, aquilo do desejo dele, aquilo que os seus olhos viram como Eva. Cuidado com o que os seus olhos veem e chama de bom, porque pode ser algo que está contra o roteiro de Deus para a nossa vida, pode ser uma armadilha. E é por isso que nós necessitamos do Espírito Santo, para fazer com que a gente veja o que está atrás daquilo que nós estamos vendo no mundo físico. E aí Ló escolhe as campinas, e só é Sodoma e Gomorra, e tem guerras de 5 reis, e Abraão é avisado, e Abraão fala: eu vou lá salvar Ló, porque ele é a minha família. Então muitas vezes nós estamos em enrascadas por causa da nossa família, mas não abandone a sua família. Você tem que fazer como Abraão, vai lá e salva, mas depois fala: família, que tal você agora seguir com as suas próprias pernas, e depois você vai ver a história de Ló, onde é que vai dar. Mas sabe, se os seus familiares estão batendo na porta, faça o que você puder, mas eles não podem também atrapalhar a sua jornada. Então muitas vezes nós estamos o quê? Usando o cenário de Deus que Ele nos deu, e nós estamos colocando a nós como governadores deste cenário, sem usar o roteiro de Deus. E não usar o roteiro de Deus é um perigo para nós. Então isto tem a ver com a nossa etapa do crescimento. Eu vou ser bem sucedido no crescimento, usando o cenário de Deus, usando a autoridade que Ele me deu, o lugar de governo que Ele me deu, mas indo a Ele todos os dias. E Jesus orava, e Jesus se afastava, e Jesus perguntava: qual foi a obra que Jesus disse: eu estou fazendo no meu próprio nome? Nenhuma obra. Ele diz: eu estou aqui no nome do Pai, eu faço o que o Pai me mandou, eu digo o que o Pai falou, eu falo das coisas que eu vejo o Pai fazer. Nós temos que ter uma referência do Pai. O Pai é a proteção. Então o que é que o Pai está falando para você fazer em 2022? O que é que o Pai está trazendo através do Espírito Santo para você fazer em 2022? Tem tantas histórias para te contar, Noé, Sara, tantas histórias que eles aproveitam apenas o cenário ali. E sabe, essa palavra tem a ver com 2022, é o tempo da multiplicação. Deus escolhe uma família em Abraão. Deus está sempre escolhendo centelhas divinas no meio das empresas, no meio dos países, no meio das cidades, no meio dos reinos. Deus está sempre escolhendo por centelhas divinas. Ali tinham pessoas aproveitando o cenário, alá eles, mas Deus fala: será que tem alguém que quer aproveitar o cenário, alá mim? E Ele chama Abraão de um cenário terrível, que diz que o pai dele era construtor de ídolos, e Ele fala: Abraão, que tal você vir numa jornada em 2022, e que tal você construir uma nação? Noé, que tal você vir numa jornada em 2022, e que tal você construir algo extremamente disruptivo? Por que disruptivo?
Porque não existia arca naquela época, barcos, e nem existia chuva. Então que tal você acreditar num moonshot, numa ideia que ninguém trouxe à terra ainda? Que tal você seguir o meu roteiro? E é porque Abraão segue o roteiro de Deus que hoje nós temos os judeus. E é porque Noé segue o roteiro de Deus que hoje nós temos a humanidade. Então sabe, talvez eu estou ou você sendo chamado para ser um Abraão. Sai da casa dos seus pais, sai do lugar comum, sai da comodidade. Nem sempre é sair de uma geografia, para ele foi, mas pode ser, sai do seu conforto, sai da sua proteção e se arrisca. Se arrisca, vai, abre um caminho, seja um protótipo para alguém. Eu estou chamando pessoas para ser um modelo em 2022. Eu quero multiplicar a partir de você. Eu quero fazer de você o meu case, o meu MVP, o meu número 1. Eu quero falar, foi a partir dele, foi a partir dela que nasceu essa ideia, que nasceu essa secretaria, que nasceu essa política pública, que nasceu essa empresa, que nasceu essa ideia, essa inovação de fazer um produto digital que ninguém está fazendo. Foi a partir dela que nasceu um novo modelo de culto, de oração, da palavra. Foi a partir dele que nasceu algo diferente. Abraão precisou se arriscar assim. Noé precisou se arriscar assim. Sabe, tem uma voz que está dizendo uma coisa só para você, que você olha ao redor e fala, mas ninguém está indo para onde eu deveria ir. Considere se não é a voz de Deus. Considere se não é Ele chamando você para uma expedição nova em 2022. Considere se você não é o precursor. Considere se você não é o inovador, o disruptor, aquele que vai abrir um caminho para outras pessoas. É assim que a multiplicação começa, crescer e multiplicar. Multiplicar é sempre a partir de uma coisa só, de alguém que aceitou um desafio que outros não aceitaram. Qual é o desafio que Deus está falando com você e que você não quis aceitar ainda, porque você acha, leva muito dinheiro e eu não tenho dinheiro, é muito risco social e eu não quero perder os meus melhores amigos, ou eu não quero perder a minha família, ou eu não quero perder o meu conforto, ou eu não quero perder o meu status quo, nem o meu ecossistema. O que coloca em risco? Talvez seja o lugar que Deus está te chamando para ir, está me chamando para ir.